entrei na reserva no ano de 1957. Eu trabalhei na Rede Ferroviária Federal, SA, 29 anos, 4 meses e 20 dias. Me aposentei. Eu tenho mais tempo de aposentado do que eu que trabalhei. Eu comecei sendo trabalhador peão. O primeiro dia de serviço meu foi no dia 9 de setembro de 1957. Quando foi para desempregar, sair para Fortaleza, a prova que a gente fazia era o gelo lá, ver as mãos da gente como era, se tinha calo, não era, se tinha a mão limpa. Por exemplo, ele pegava a palma da mão da gente e olhava. A mão é trabalhador, tá? Aí era a prova que o trabalhador fazia era essa. Eu não tive um bom estudo, estudei pouco, e chegava lá era essa, mas eu não fiz prova nenhuma. A prova foi as mãos mesmo. E não só era eu não, muitos amigos que se empregou da minha época, a prova era essa. 1º de abril, não, dia 13 de abril de 74. Eu me empreguei na reserva, mas eu vim lá da Cabaceiras para cá para me empregar. Aí os rios amanheceram cheios, enchentes bravas, né? Aí eu vim para cá nadando em rio, atravessando rio cheio e levando churro de lá até aqui. O interesse era tão grande por a coisa, né? Aí quando cheguei aqui, meu conhecido, meu pistolão era João Barroso. João Barroso era mestre. De longe ele gritou logo, é um homem que eu queria. Aí, fui muito bem recebido para me empregar, aí me empreguei. Cheguei, olharam minhas mãos. Não, olharam minhas mãos não, iam olhar. Mas o João Barroso puxou muito, que eles nem olharam minhas mãos, isso aí já está se vendo que é um homem disposto para tudo, né? Foi isso que ele falou, né? Aí eu achei forte a palavra dele, né? E eu todo molhado, aí me entreguei. Quando cheguei em casa com a carteira assinada já, coisa que nunca aconteceu lá no Rio de Janeiro. Para assinar minha carteira era 1 ano, para assinar minha carteira 3 meses, 4 meses. E aqui antes de trabalhar, me senti com a carteira assinada logo. Mais afiador lá é peso. Você deve pegar um trilho, eu pegava só, né? Um bocado, um trilho de 9 metros, pesando 192 quilos. Uma parte muito difícil para mim. Logo, uma que eu não tinha corpo. Quantas vezes o encarregado da turma não chegava e dizia para mim: seu Zé, se você quiser parar, pode parar, não tem problema. Se você quiser desistir, pode desistir. E eu, com aquela sensação de querer vencer, e graças a Deus eu posso dizer que já estou quase nesse ponto de dizer que eu venci, eu dizia sempre para ele: não, eu aguento, pode deixar. Saía cansado para casa e no outro dia, quando eu voltava, normal. Já que eu não trabalhei na via era o pessoal que trabalhava na linha, ajeitando quando o trem se carregava. O pessoal da via não tinha horário certo. Graças a Deus eu não trabalhei nesse setor. Era sofrido, porque às vezes o trem caía, descarrilhava 11 horas da meia-noite. Aí imediatamente eles tinham que ir trabalhar. Trabalhava 3, 4 dias às vezes, quando o trem virava, eles estavam presentes, só saiu quando terminava a parada, levantar tudo. Se armava uma barraca grande, de lona, e ali para passar a hora do almoço, debaixo daquela barraca, ou então numa moita que tivesse sombra, né? Era a vida. Mandava 11 horas se almoçar, 1 hora se pegava de novo, o sol tremendo de quente, aquela pedra também muito quente, e a gente pegava a trabalhar até 5 horas da tarde, mas 5 horas da tarde muitas vezes não podia ir para casa. Diga por quê? Porque tinha um trem na nossa linha de nós ir para casa.
Aí tinha que passar o trem lá onde nós estávamos, para depois nós botar o tróleo e ir embora para casa empurrando o tróleo. Era desse jeito. Hoje não, hoje tem um tróleo a motor, mas eu ainda alcancei esse tróleo a motor. Mas antigamente era empurrando. Agora fica a boca em cima, cara, fazendo foguete uns dos outros. O rampadeiro era meu companheiro de serviço, só tinha ele. Era com muita de boi. Doei que um fazia o outro dia. Ele estava aqui de frente comigo. Se eu encaminhasse o grampo e o grampo abrisse do patinho do trilho, no lugar de dar descendo o grampo, ele dava assim com a marreta. A prática é tão grande que ele não machucava fácil o grampo. Eu cheguei da Refesa uma vez lá em casa, na minha casa. Assim que eu acabei de tirar as botas, chegou um cabra me chamando para ir trabalho, tem virado um trem lá nos Piau, depois do Ipu. O trem quem era? O horário. Caiu dentro do erosão. A água, lá o bueiro não comportou a água. Rombou no lateral do bueiro. Quando nós chegamos aqui em Heriotaba, a cidade de Heriotaba era mais devagar um pouco, né? Mas depois que chegou essa turma, a Refesa aqui, tinha 56 servidores. As famílias desse pessoal ficou todo aqui dentro da Heriotaba. Então, o ganho desse povo foi gasto todo aqui dentro. Por isso é que eu digo que a Heriotaba cresceu mais aí depois que os ferroviários chegaram aqui. Bom, lá nós éramos homens apolumados, nós comprávamos muita coisa naquele comércio. Era conhecido, né? Diziam que nós era marajá, mas não era marajá, não. É besteira. Nós viemos a passar uma época na estrada de ferro que aqui em Heriotaba, nós predominava a base do comércio, a base da brincadeira. Por quê? Nós tivemos na época do plano Bresser, plano Collor, outros planos que foi inventado na época e criado. Nós competíamos com o pessoal do Banco do Brasil. Só quem competia com eles aqui na época era nós ferroviários. Por quê? Porque nós recebíamos hoje 1.000, quando era no final do mês a inflação dava 80, 89, aqueles 89 ia para o nosso salário. E como nós sabíamos que aquele aumento era certo, nós partia para cima para fazer tudo isso. No tempo que eu comecei a trabalhar, tinha os trem passageiros. A hora do trem na hora do trem era uma hora de novidade dentro da cidade. Todo mundo vinha para a estação, aquele pessoal vinha todo para a estação, assistir o horário passar e receber alguém que vinha. Era muito diferente, era muito bom. O horário, eu gostaria que o horário ainda existisse, porque para a gente fazer viagem era melhor. Na hora do trem de passageiro podia ser que hora for. Os calçados eram repletas, tanto em cima como lá no redor. E quando ele vinha no horário, aí era debaixo de chuva, de guarda-chuva. Quando eu soube da privatização da Refesa, quando a gente chegou no trecho que ele estava trabalhando, tinha um telex aqui na estação. Aí para mim eu fiquei muito chateado logo. E a partir do dia 28 agora de fevereiro, está todo mundo desempregado. Para mim foi um choque. Da gente meus amigos também, só para mim não. Mas eu me garanto a mim, eu senti para mim uma coisa que eu não esperava não. Eu esperava me apresentar na rede, que foi o que não aconteceu. Quando eu soube da privatização da Refesa, eu chorei. O cisto era pesado, mas eu estava traquejado lá. O cisto era pesado, mas eu estava traquejado, já conhecia.
a conhecer a mãe do serviço. Porque eu já tinha aquilo em mente, que eu tinha assim, no meu pensamento, eu não me aposentava por aquele trabalho, com a quantidade de anos, com uns 25 anos de trabalho, né? A gente se constando insalubre, aí somar fazia 35 anos, né? Um dia eu sonhei de noite com o seu Mateus e o Manelão. E o Manelão e outro amigo meu. Nós pegando a máquina de furar para trepar em cima de uma prancha. O seu Manel de um lado, o seu Mateus de um lado, o seu Manelão em cima da prancha para receber a máquina, né? Uma máquina de furar madeira. Aí, o seu Mateus na época era novo, e dizendo todo tempo assim, cuidado para não se machucar, cuidado para não se machucar. E quando a gente ia pegar um tri como daqui, acolá, todo mundo que era para palmar o tri, ele ficava em cima da máquina e dizia: pessoal, cuidado para não fazer arte. O tri pesado, que nós rebolava igual, só quem falava era um. Rebolava o tri. O meu trabalho nessa linha de ferro, eu me lembro de tudo aí. Se eu fosse fazer o serviço, eu fazia do mesmo jeito. Mesmo a Refesa sendo um trabalho pesado, como ela era, a gente tinha um momento também de alegria, de brincadeira. No trabalho a gente estava trabalhando e dizia uma coisa e todo mundo respondia como fosse um sistema de um reisado. Um respondia uma coisa, outro dizia. E aquela brincadeira, a gente passava o dia também naquela brincadeira e o dia passava até mais rápido. E era muito bom na brincadeira também, não era só do trabalho não. Lá na Timbaúba, a gente ia chegando de manhã para o trabalho na picape e tinha um cágado. Tem muita gente que não sabe o que é cágado. Acho que ele é o sistema de um jabuti, né? É mesmo da mesma família, só porque ele é menor, né? Tem um jabuti de tamanho pequeno e tem os grandes, né? E aí a picape passou por cima, ele estava atravessando a linha, a picape passou por cima, aí rolou o pescoço dele, aí ficou o corpo intacto, né? Direitinho, né? E era uma fêmea, né? Que estava cheia de ovos. Aí o Orlando, que até faleceu, né? Pegou e partiu ela e tirou os ovos dele, passou o ovinho de galinha, aquele que tá só a gêmea quando a gente parte a galinha, né? Aí ele chegou lá, foi fritar pra gente, na hora da merenda, a gente comer, né? Bom, hoje a gente chega, olha para aqueles que hoje estão trabalhando na Refesa aí. A gente sente saudade daquela época que era uma turma muito unida, envolvendo um bocado de irmão. A gente sente saudade, a gente vê assim, quando ele chega, na hora dele chegar, nós sair, a gente sente saudade dos amigos. Hoje ainda tem uns amigos, a gente tem eles com os irmãos aí, que a gente se vê, abraço, né, Dona? É muito bom isso aí. Umas coisas que eu já fiz na vida, o ator velho me mexe comigo. Não posso fazer mais. Eu não choro porque eu sou meio difícil de chorar, mas a saudade da nada.